mensagem de hoje. Nós tivemos aí essa semana o batismo do Felipe, logo sai, Chile. Foi um momento alegre, festivo, né? Que deve ser sempre assim quando a pessoa entrega a Jesus Cristo. Um momento de felicidade para a igreja. Eu vi lá no grupo da igreja, né, as pessoas agradecendo a Deus por esse momento, né, dando parabéns, né, para eles, e deve ser assim. Pensando nisso, no que aconteceu quinta-feira e os agradecimentos, eu queria lembrar o outro lado dessa corda, porque tem um outro lado, né? Tem um lado que agradecemos a Felipe, mas tem o outro lado dos irmãos também, né? Aconteceu com a gente também isso, né? Do jeito que Cristo salvou o casal, lembrar para nós um dia nós também fomos salvos por Jesus Cristo. Ele essa mesma graça, do jeito que alcançou eles, alcançou nós também. Então alegria por eles estarem aqui adorando a Deus, mas alegria por Cristo ter trazido essa bênção para nós também, né? É momento de olhar para a gente e falar assim: aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Jesus também me alcançou, fez aquele convite, né? Vinde, que eu farei pescadores de homens, né? Vinde, e o negócio foi que nós largamos as nossas redes, nós largamos os nossos afazeres, e um dia também ouvimos aquela voz tão gostosa, né? Que tocou no nosso coração, e nós deixamos tudo para servir a Jesus, né? Então a festa não é só do casal, é nossa. Né? Pensando nisso, é um momento de festa. Esse é o momento de festa, é o momento de celebrar essa alegria, né? Somos salvos em Cristo, né? Talvez você esteja aí sentado e falando isso é tão lindo, né? Soa tão gostoso nos nossos ouvidos, mas eu não me sinto assim. É verdade. Quantos de nós estamos aqui hoje e às vezes não sentimos salvos? Embora é tão bonito e parece tão real o que eu estou falando, mas quando chega até o seu coração aí, você está, às vezes, magoado com um irmão, você não consegue perdoar o irmão. Isso afeta a sua mente, né? Faz com que exista uma cegueira, um bloqueio, né, espiritual na sua vida, e você não sinta essa maravilha da salvação, né? Então, liberte disso, do pecado, dessas amarras, e deixe essa luz maravilhosa abrir os seus olhos, para que você se sinta salvo. Porque essa é a realidade. Como eu falei, é diferente do que nós sentimos da realidade. Às vezes nós sentimos mal, sentimos até não salvos, sentimos sujos, mas a realidade é que você é salvo. Você aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida. E quando nós aceitamos a Jesus, nós saímos do reino das trevas. Fomos transportados para o reino do Filho, né? Jesus nos ressuscitou juntamente com Ele na sua ressurreição, no dia que nós entregamos nossas vidas para Ele. Então, diferente do seu sentimento, é a realidade que existe dentro da igreja, tá bom? Às vezes você não se sinta salvo, mas tenha fé, você está salvo. O diabo quer justamente isso, é que você não se sinta salvo, porque a sua derrota é maior. Quando nós não nos sentimos salvos, nós, pode falar, tem um nome estranho que ele fala aí, não, mas eu não vou falar para não errar, né? Nós nos afundamos, aí todo mundo entende, ainda mais na lama do pecado. Afundamos. Isso, é esse mesmo, só o finzinho que eu peguei aí, mas não pegou. É isso aí. Você entendeu? Nós nos afundamos ainda mais no pecado, porque na minha mente eu já estou derrotado. E Satanás quer isso, que você se sinta um derrotado, destruído. Briguei com a minha mulher, né? Eu estou cometendo pecado agora, Jesus, Deus não gosta de mim. É mentira. Se Ele não te amasse, Ele não tinha dado a vida dele por você. Jesus te ama. Ele nos ama. Ele já provou isso na cruz. Então, saia desse mundo caído que a sua mente te colocou. Lembre que Cristo te salvou e você é salvo. Quando nós pensamos positivo dessa forma, nós temos força, temos poder para sair das garras do pecado. Não, eu sou salvo, então eu não preciso continuar nisso.
Então, nós vamos nos levantar e marchar a nossa vida cristã de novo. Rumo à salvação. Jesus, nosso advogado. Você lembra isso dessa aula? Né? Vai ter um pedaço dela aí. Tá? Vocês vão lembrar dele, uma parte dela para os jovens. Né? E eu achei muito bom essa mensagem. Na verdade, como eu falei, todo cristão precisa entender essa mensagem. Todo cristão. Se você não entende essa mensagem que nós vamos passar hoje, tem alguma coisa errada com o seu convertimento. Tá bom? Então, todo cristão, desde o grande até o menor, precisa conhecer essa mensagem da cruz. Então, o tema nosso é Jesus, nosso advogado. Falando de advogado, me veio à mente o pecado. Né? Eu coloquei o segundo ponto aqui. O pecado em que O pecado é que nos condenará naquele dia. Você sabia que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para prestar contas? Todos nós. Se você morrer, não vai prestar conta lá. O texto bíblico fala que os mortos ressuscitarão. Importa que todos nós comparecemos diante do tribunal de Deus para prestar contas. Naquele dia, o texto bíblico fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é Senhor. Seja aquele que não quis saber de Deus, seja aquele que desviou, que não quer mais, está revoltado, ou seja, o cristão. Todos nós compareceremos e nossos joelhos se dobrarão. Por que esse comparecimento? Porque é preciso prestar contas. Vamos ter de prestar contas dos nossos atos perante o tribunal de Deus. E sabe quem é o nosso maior inimigo nisso? Não é o diabo. É o pecado que nós cometemos. Né? Esse pecado é que nos condenará naquele dia. Vai nos condenar. O pecado que habita em nós vai ser contra nós naquele dia. A Bíblia fala que quem peca é do diabo. Olha só que forte. Eu gosto do livro de João, que ele não fica dando volta, sabe? Ele não dá volta, ele vai logo. Quem peca é simplesinho, olha só que simples. Quem peca é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio do mundo. É simples, é isso aí. Né? Quem peca é do diabo. Ele destrói tudo. Ele quem? O pecado. Aí eu coloquei aqui. Onde ele passa, ele destrói. A família é destruída pelo pecado. Você vê que mal é o pecado. Ele acaba, ele divide os filhos, divide esposa, marido. Ele destrói toda. Ao ponto de um se odiar. Um odiar o outro. Pecado. Ele tem o poder para destruir. Ele destrói grandes amizades. Aqueles amigos, né, como Davi e o Jonas. Ele destrói. Parece que nunca vai acabar essa amizade. Mas o pecado entra ali, ele divide a amizade. As melhores amizades. Como eu falei, os casamentos são hoje a maior derrota da vida cristã. E quando você vai de perto, olhar de perto, talvez tenha negócio de gênero, mas por trás de tudo isso tem um pecado. Tem um orgulho que destrói os nossos casamentos. Então o pecado ele é totalmente maldoso. Coloca aí para mim, Josué, Romanos capítulo 7, versículo 24. Olha só, isso aí foi Paulo que falou. Ele estava falando justamente do pecado. Paulo era um cristão já. Ele olhou para dentro e falou essa frase: miserável homem que sou. Porque ele viu nos seus membros a força do pecado ainda ativa. Depois de ser cristão, quem me livrará
do corpo desce a morte. Ele chama o pecado de morte. Porque ele vem e destrói tudo que está em sua frente. Então, brincar com o pecado é complicado. É pôr a mão no fogo. E quem põe a mão no fogo vai ser queimado. Nós só vamos ver o resultado depois, quando está tudo destruído. Tudo destruído. Miserável homem que sou. Essa frase, miserável, é muito forte. Eu coloquei aqui. É a pessoa, é o que habita de forma precária. Foi assim que Paulo sentiu. Um lixo, quando ele olhou para dentro dele. Se você entender, como Paulo gosta de falar, o que é pecado. Não era que Paulo vivia na farra, no pecado. Mas mesmo ele, com Cristo, ele via a força do mal nos seus dedos, querendo guerrear contra a lei de Deus que já estava implantada no seu coração. Né? E Paulo, ele falou que eu vivo em condição precária dessa forma. E miserável é aquele que necessita de muita misericórdia. Né? Coloquei aqui pessoas que necessitam de misericórdia. Pessoas que necessitam de muitas coisas. Veja só, Paulo se sentiu assim, um lixo, quando ele olhou a sua natureza pecaminosa que ainda reinava não, que lutava contra os membros do seu corpo. O pecado também, como eu e o Valdir até comentamos essa semana, o pecado é uma força extrema e maligna. Não é uma forcinha. Ela é extremamente maligna, poderosa. Se você for lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, depois que Caim ofereceu o sacrifício e Deus não agradou do seu sacrifício, e agradou do sacrifício do seu irmão, ele ficou zangado, ficou irado, ficou com ciúmes do seu irmão, né? E ele colocou uma coisa no seu coração: matar o seu irmão. Deus chega na presença dele e fala para ele que, olha só, olha lá para mim, Gênesis 4, 7. Se fizer, aí foi Deus já falando com ele, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, está ali, ó, na sua mente já, no seu coração, à sua espera. O desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. Eu coloquei aqui, e nós estávamos certos, que o pecado é uma força. O pecado estava à porta do coração de Caim. E ele falou: o desejo, a força do pecado será contra ti, mas cumpre a você dominar. Nós vimos o fim da história, que ele acabou matando o seu irmão. Romanos capítulo 6, não precisa colocar, versículo 23, fala que o salário, a recompensa, o pagamento do pecado é a morte. Você trabalha o mês todo, você tem direito de receber o seu salário. Se você peca a vida toda, você tem direito de receber a morte por um pagamento. Porque o salário do pecado é a morte. Eu coloquei aqui, o pecado é tão maligno, como eu já tinha falado, que destrói famílias por inteiro. Ela vem destruindo tudo. Só você recordar a família de Davi. Depois que Davi cometeu o ato de adultério, a família de Davi virou de perna para o ar. Foram os filhos contra o pai. O pai virou-se contra os filhos. Teve filho que traiu Davi. Traiu de forma que queria tomar o reino de Davi. Sentar no trono do pai. Queria matar o pai para ficar no trono.
Teve filhos que traiu Davi com as suas mulheres, com as suas próprias mulheres. Olha só, a vida de Davi depois daquele dia não foi a mesma. Então, por isso que eu falo que o pecado acaba com a família, ele destrói a família. Só que o pecado, ele não só fica no nosso mundo da família. Como eu falei, amizades, ele vai para fora, trabalho, né? Ele se estende para fora. Ele chega a destruir uma cidade inteira. O caso de Sodoma e Gomorra. O pecado chegou a tamanha maldade que Deus olhou lá de cima e falou assim: olha, chegou até meus ouvidos que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até aqui, às alturas do céu. Eu vou descer lá para ver se isso procede. Se proceder, destruirei a cidade. Mesmo com o clamor de Abraão, Deus falou: eu vou destruir a cidade. Porque de fato o pecado chegou até as alturas do céu. E foi dito e feito. Deus acabou com a cidade de Sodoma e Gomorra daquele mundo. Por causa do pecado. Olha só, extremamente maligno. Só que você fala: Deus, só chega até a família e até a cidade. Aí nós precisamos raciocinar um pouquinho e chegar até o tempo de Noé. O tempo de Noé era o mundo da época. Quando Deus olhou lá de cima novamente, falou que não havia justo no mundo. Não havia quem buscasse a Deus, não havia quem fizesse o bem. Só Noé e a sua família. Deus falou: Noé, prepara a arca, porque eu venho contra esse povo. E o que aconteceu? Veio um grande dilúvio e destruiu o mundo da época. E qual foi o motivo da destruição do mundo? Se chama pecado. Infelizmente, às vezes nós brincamos com ele, ele nos afasta de Deus sem misericórdia. Nos arranca da presença de Deus ao ponto que esse Deus que nós louvamos com tanta alegria, daqui a uns anos, por causa do pecado, esse amor esfria e nós não sentimos prazer nenhum em adorar a Deus. Isso se chama o mal do pecado. Podemos dividir em 3 partes a destruição do pecado. Primeiro, o pecado destrói fisicamente. Ele te separa de Deus. A morte física, né? Por que nós morremos hoje? Nós morremos por causa do pecado. É o salário do pecado. Quanto mais perto do jardim do Éden, mais o povo vivia. 600, 900, 1000 anos. Quanto mais longe do jardim, menos nós vivemos. 120, 90, 80, quando tiver muita saúde. Mas por que isso? Pecado. Pecado. O outro ponto, a morte espiritual. É um efeito do pecado. Morte espiritual é o quê? É a pessoa que vive sem Deus, ele não quer Deus. Ele se afastado de Deus. Afastado da luz que brilha, em meio à escuridão. E ele não quer ir para a luz. Por que ele não quer ir para a luz? Porque ele está morto espiritualmente. Nós nos distanciamos de Deus por causa do pecado. E se a pessoa morrer assim, nessas condições, não tem salvação na sua alma. Infelizmente. É por isso que eu desconheço a pregação do Evangelho. Terceiro ponto. O pecado destrói eternamente o ser humano. A morte eterna. Quando Cristo voltar, ele falar que aqueles que não fizeram o bem serão banidos eternamente da presença de Deus. Nós vamos ser afastados para sempre da presença de Deus. Esse é o resultado do pecado de forma eterna. Não tem mais volta aí. Então são esses 3 aspectos do pecado que a causa em nossas vidas. Vamos fazer a leitura do nosso texto agora. Vamos para o nosso texto? Vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, ou se porventura, ou se porém alguém pecar, temos um advogado
para com o Pai, Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos pecados nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Nós vamos estudar esse texto e eu peço que Josué continue deixando esse texto aí. Se for completo, é melhor. Os dois assim, não dá, né? Não? Então fica aí, depois a gente vai. Esse é o nosso texto principal. Tá bom? Nós vamos trabalhar 4 pontos desse texto aí. Primeiro, não pequeis. É o primeiro ponto do texto. Segundo ponto, se porém, se porventura, alguém pecar, é o segundo ponto. Terceiro, advogado. Quarto, propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se nós não entendermos esses 4 pontos, nós não vamos entender o texto. Não vamos compreender o texto. Nós vamos ler e ficar sem compreensão, porque não sabemos o que quer dizer essas palavras. Vamos lá. Coisas que eu gostaria de compartilhar com essa leitura. O primeiro ponto é: não pequeis. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Tá? Primeiro ponto é que Deus não dá licença para nenhum cristão pecar. Nós não temos licença da parte de Deus para isso. Deus não fala, pode cometer uns 2, 3 aí, porque você não tem a natureza caída, vai lá e comete uns 2, 3 por semana aí, e a gente passa a borracha em cima disso aí. Não. Se você entende isso, está enganado. A regra é: não pequeis. Esse é o mandamento. Eu vos escrevo para que não pequeis. O mandamento da parte de Deus é esse: não devemos pecar. Só que, como eu gosto de falar, tem um mandamento, mas é diferente. Tem um mandamento, mas da outra ponta da corda, da linha, é um pecador. Tem uma pessoa miserável do outro lado. E para conciliar um lado com o outro é complicado. Então, o que dá para entender isso? Que essa é a regra de Deus. O que Deus deseja para mim e para você é que nós nos abstenhamos do pecado. De forma total. Infelizmente, temos que admitir que cometemos pecado. Infelizmente. Valdir costuma falar aqui, fala até chorando. E precisamos falar chorando mesmo. Porque o pecado deve causar dor em nossos corações. Deve causar grande tristeza na nossa alma. Mas, infelizmente, essa é a má notícia. Que nós não conseguimos cumprir o mandamento de Deus. Não conseguimos cumprir uma só regra que Deus nos passa. Aí você entende, Paulo? Miserável homem que sou. Eu não consigo. A vontade está de fazer o que Deus quer. Mas entre a minha vontade e a prática está longe. Se Deus olhar lá de cima, ele vai falar de novo: não, injusto. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Ninguém. Mandamento, nós não conseguimos. Essa é a grande realidade. Somos miseráveis de fato. Precisamos da misericórdia de Deus. Somos carentes do amor de Deus nas nossas vidas. Segundo ponto para a gente adiantar: se porém alguém pecar. Essa palavra é importante. É o segundo ponto. O pecado não deve ser regra em nossas vidas, mas exceção. É essa ideia que essa segunda parte nos traz. Se porém. Não deve nunca ser regra. Eu não consigo nem cumprir um mandamento. Então eu vou pecar. Eu vou pecar para que a graça de Deus se abunde? Não. Quando você entende o Evangelho de Cristo, você, como Deus, também deve odiar o pecado. Segundo Paulo, lamentar
os seus pecados, sou miserável. Quem me livrará do laço dessa morte? Pecado na vida do cristão não é regra. Deve ser exceção. Um deslize. Só que nem esse. A gente sabe que às vezes nós não deslizamos, nós cometemos às vezes porque queremos. Não é nem isso nós conseguimos cumprir. Nem uma barbeirada. Nem um deslize, desviei e caí no buraco. Às vezes caímos no buraco. Miserável homem sou. Somos miseráveis. E precisamos de novo da misericórdia de Deus. Esse ponto ele fala, mostra, se porém alguém pecar. Percebe? O que Deus quer de nós é santidade. Se porém alguém pecar. 1 João 3,6 fala, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Esse aqui é um modo extremo. Eu sei que eu estou pecando, eu vou continuar pecando. Nunca conheceu isso. O pecado tem de doer em você. Tem de fazer com que nós choremos. Tem de causar repulsa aqui dentro. Tem de olhar e falar, eu sou um miserável mesmo. Sou um lixo. Como Deus quer um homem desse. Um simples pecado deve causar isso em nós. E é interessante que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós sentimos que somos miseráveis. Porque mais nós entendemos o que é pecado. Quando nós sentimos que o pecado reina ainda, quando você sente aquela força ainda querendo te jogar para o mal, você fala, meu Deus, eu ainda tenho isso. Eu ainda tenho isso. Se, porém, alguém pecar, traz um outro sentido para nós. Traz também uma outra ideia de que mesmo que ocorra um pecado, ou o pecado, há esperança. Há ainda perdão no meio de Jesus. Se, porém, o certo é não pecar, mas se, porém, alguém pecar, o que lembra? Tem solução, tem esperança ainda, para cada um de nós. Não é para a gente jogar tudo fora. Eu não consigo, eu não vou mais servir a Cristo. Eu sou um zero à esquerda. Não. Depois ele vai falar que temos um advogado. E aí é a melhor parte, né? É a melhor parte. Porque a primeira parte eu quero mostrar que você não tem qualificação nenhuma. Eu não tenho. Somos miseráveis mesmo. Mas que isso não mexe, não nos leva à tristeza profunda. Que isso nos traga gratidão. Porque existe um outro lado da corda. Nós vamos chegar lá. Existe um outro lado da moeda. Alguém nos socorreu. Nos estendeu a mão nessa situação que nós estamos. Agora, se você recusa essa bênção de Deus, aí você de fato é miserável. Porque terrível coisa é cair na mão de Deus. É melhor não ter nascido do que conhecer a palavra de Deus, conhecer a salvação que nós temos em Cristo e virar as costas para Ele. Não tem salvação para essa pessoa. Não tem solução. Textos bíblicos falam que não existe um outro sacrifício além desse que nós rejeitamos, que é Cristo crucificado. Esse é o único meio que nos leva a ter Deus. Se nós recusarmos isso, nós vamos para o inferno, porque não tem uma mão estendida para nos acolher, a não ser essa, a de Deus, por cada um de nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, a ideia que eu passei agora, temos o advogado. Olha aí, tem solução, só não tem para a morte, quando eles falam, tem para a morte, tem, né? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, existe solução para todos nós. E vamos falar dessa pessoa do advogado, o que isso representa. O que esse texto quer dizer após
esse banho de água fria que nós recebemos aqui, que é o pecado. O que essa sequência da conversa representa para mim e para você? Lembre-se, nós temos um advogado. E eu não estou falando o mundo tem um advogado, as pessoas lá fora não têm. Mas nós temos esse advogado. Nós aceitamos, foi para isso. E o Felipe e a Sheila se entregaram a Cristo, para ter a cobertura de um advogado. Se nós chegarmos um dia diante do tribunal de Deus sem essa cobertura, sem a presença desse advogado, nós estamos em nossos lençóis. Lembra? Miserável homem que sou. E miserável será sem a presença do advogado. Quando nós abrimos mão de Cristo, de Deus, nós estamos falando para ele: eu não quero esse advogado. Eu não quero essa pessoa ao meu lado. É isso que nós falamos. E ninguém chegará ao céu sem um advogado. É por isso que ele fala: nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo o justo. E isso é importante. É tão importante para nós. Né? Faz tanta diferença na nossa vida. O advogado do grego, o que quer dizer? Que essa palavrinha vem do grego. Vem para nós. No grego, ele quer dizer chamado para estar ao lado. Olha só. Temos alguém ao nosso lado. Agora. Ao nosso lado. Para a defesa de alguém ou um ajudante no tribunal. Aí você fala tribunal. Sim. No tribunal, todos nós compareceremos um dia. Temos de ter esse ajudante. A presença dele lá não vai ser a diferença para nós. Senão, ninguém escaparia da presença de Deus. Jesus é quem advoga por nós diante de Deus. É Jesus que chega lá diante de Deus e fala: Rinaldo, Rinaldo ele sente que é. Ele sente um miserável. Mas ele é meu. Eu fiz isso e isso. Aí Deus olha, meu Deus, não tem como. É impossível Deus rejeitar Rinaldo. É impossível. E daqui a pouco nós vamos ver, Rinaldo, porque é impossível. Então, essa é a parte do advogado. Precisamos dele. Que ele nos acompanhe aqui. Até o dia do tribunal de Deus. Do grande julgamento que haverá no mundo inteiro. Como eu falei, onde todos nós dobraremos o joelho diante do grande general. Para prestar contas. Quem escapará da ira de Deus naquele grande dia? Quem escapará? Ele está irado. Ele está furioso contra todo tipo de pecado. Ele veio desse jeito, furioso. Ele vem eliminar o pecado onde quer que ele esteja. Só que o problema, Rinaldo, é que eu e você ainda reina esse pecado entre nós. Mas você sabe disso. Valdir sabe disso. Valdir cansa de falar aqui. Eu choro. Mas é porque ainda existem sequelas do pecado em nossas vidas. E nós sabemos disso. A última palavra do nosso texto é propiciação. É importantíssimo também. Vamos lá. 2. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelo pecado do mundo inteiro. Porque todo mundo que quiser pode vir aceitar Jesus como propiciação. Tá? Mas ele é nosso, já é nosso. Não é ainda do mundo inteiro, porque o mundo inteiro não quer. Mas se quiserem, a porta está aberta. A porta da graça ainda está hoje. Mas já é nosso.
Ele é nossa propiciação. E talvez eu falando isso, alguém fala, gente, propiciação? Essa palavra é linda. Ela tem uma verdade tão grande. Por trás. Todo cristão tem que saber disso. Não dá para ser cristão sem entender a força dessa palavra, propiciação. É o que nos salva. É o que nos faz diferentes. Deixa eu ver até uma água aqui para acabar isso aí. A palavra propiciação também é uma palavra que vem do grego. A origem dela é grega. Ela é composta por duas palavras. A palavra propiciação carrega a ideia de apaziguar uma divindade, aplacar a ira de uma divindade. É isso que é propiciação. Tem uma divindade irada, pronta a fulminar toda a terra por causa do pecado. Agora, nós temos alguém que fez propiciação, que fez algo que vai aplacar a ira desse divino que está lá. E isso vai fazer toda a diferença. Olha o exemplo de propiciação para vocês aqui. Esse aqui eu quero que você põe, Josué. Levítico 4:3. Eu vou adiantar aqui para a gente acabar logo. Tem 5 páginas ainda. 5 páginas. Se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Olha só, se o sacerdote ungido pecar, alguém pecou, de tal maneira também que fez o povo todo se tornar culpado. O que ele devia fazer? Era pegar um cordeiro sem defeito e sacrificar para ofertar pelo pecado. Isso é o quê? Qual o nome? Propiciação. É alguém pagar o preço por você, pela sua culpa. Não te justifica, mas foi pago. Está pago. Então, isso é propiciação. E também, só um minuto que eu agora, quando ele some aqui, viu? Isso, a propiciação é apaziguamento, é fazer a paz entre essa divindade e o ser que pecou. Tudo bem? Beleza? Agora, quando Deus ou Jesus se tornou propiciação e advogado para cada um de nós, quando foi que isso aconteceu? Aí é muito Tetelestai. Talvez alguém aqui não saiba que é uma palavra grega também. Não saiba o que quer dizer essa frase. Tetelestai. Vem do grego. Essa palavra tem de mudar, tem de fazer sentido na sua vida. Você tem de compreender o que isso quer dizer dentro do texto. Palavra grega que quer dizer está cumprido, está pago. Agora, quando foi que você ouviu isso na Bíblia? Onde foi? Em João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. Olha, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir, aquele estava pregado na cruz. Para que se cumprisse as escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja
e fixando num caniço bem solto, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E ali ele morreu. Ele morreu com essa frase. A última frase de Jesus na cruz. Está pago. A obra salvífica foi cumprida na cruz. Você sabe o que isso representa para nós? Está pago. Isso tem que fazer diferença na sua vida e na minha vida. Jesus se fez propiciação na cruz por nós. Lembra lá no Velho Testamento, Levítico? Um cordeiro sem defeito foi morto. Mas a nova aliança, um cordeiro sem defeito foi morto também. Se chama Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por mim e por você. E a última palavra dele, ele fala não para mim e para você. Ele fala para Deus que está no céu. Está lá. Na eternidade, Deus planejou isso. Meu filho desse morra por eles. O justo, pelo injusto. Cumpra o seu papel. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho por nós. E ele olha para o céu e fala, em outras palavras, está lá. É por isso que nós estamos aqui. Amém. Alguém pagou essa conta sua. Sem merecer. Você pegou. E aí ele que pagou. Eu peguei. E ele levou a culpa sobre si. Graças a Deus, ele cumpriu o propósito. Se tornou na cruz expiação por mim e por você. No terceiro dia, domingo, pela manhã, bem cedo, Maria Madalena, ela vai ao sepulcro, cuidar do corpo de Jesus. Nossa nave. Chegando lá, o sepulcro já estava aberto. Ela olha e, na sua imaginação, alguém roubou o corpo. Olha lá, e põe lá José, João 20, 17. Naquele momento, Jesus aparece para ela. É a primeira mulher que viu Jesus após o terceiro dia, quando ele ressuscitou. Jesus continuou: não me detenhas, porque a intenção é abraçar o mestre, porque a saudade era grande. Na imaginação dela, Jesus tinha morrido para nunca mais voltar, mas agora ela viu o mestre, e a intenção era abraçar. Jesus fala: não me detenhas, não me toque. Por quê? Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai até os meus irmãos e diga a eles: subo para meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. O que Jesus foi fazer lá no céu? Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Esse outro texto fala mais sobre essa subida de Jesus até o céu. Hebreus capítulo 9, 24 a 26. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora
por nós diante de Deus. Ele foi ao santíssimo lugar. É até o 26, né, José? Pode pular, José. Se fosse assim, ele precisaria de ser sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar os fins dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Olha só, ele chega, ele vai para o céu e chega na presença de Deus, no santíssimo lugar, e fala: Pai, ele não disse lá embaixo, está pago. Agora ele chega na presença de Deus. A Bíblia fala que ele chega não vazio, ele chega com sacrifício. Ele mesmo é o próprio sacrifício. Agora ele vai diante do trono de Deus e fala: está aqui o sacrifício. Ele coloca isso na presença de Deus, o próprio sacrifício. Eu sou o sacrifício. Eu paguei o preço por cada um deles. Perdoe-me. Perdoe, Pedro. Perdoe, Mandigo. Perdoe, Letícia. Perdoe, Marcelo. Perdoe, Felipe. Gil. Ingrid. Marcos. Perdoe-os. Foi isso que Deus foi fazer aquele dia, no Santíssimo Lugar, na presença de Deus. Após ter entregado a sua vida por nós, ele sobe ao céu e intercede por cada um de nós. Aqui ele se torna nosso advogado. Ele começa a fazer intercessão, depois de ter cumprido o seu papel na terra. Agora ele está intercedendo por cada um de nós, e Deus, ao vê-lo interceder, ele não pode negar o perdão. Porque foi cumprido, foi pago a culpa. A obra salvífica não está na sua obra. Você não pode fazer nada para ser salvo. Nada, não adianta batizar. Isso não vai salvar. Nada que você faça pode te salvar. A obra que salva, a única obra que salva, está agora diante de Deus, sendo oferecida por mim e por você. A obra da cruz é a obra que nos salva. Por isso, miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos salvos. Valorize, meu irmão, a obra maravilhosa da cruz. É a obra que nos salva. É a obra que nos protege do pecado tão mau, que ainda reina, que ainda quer dominar os nossos membros. É essa obra que nos salva. Jesus não vê bondade em você e em mim. Ele olha para Cristo e tem compaixão de nós. Como eu falei, aqui ele se torna advogado. E agora eu vou para cima, já passou da hora, vou só dar um respaldo aqui. Essa é a obra que nos salva, a obra de Cristo. Cristo entrou nos céus diante do tribunal do Supremo, ou Supremo Tribunal, a corte mais alta. Cristo está lá, intercedendo por mim, diante do juiz de toda a terra. É diante desse que Cristo está, diante do Altíssimo, o Todo-Poderoso, e advoga por nós, diante dessa divindade poderosa. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação mais. Romanos 8,39 fala: nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém. Lembre-se que um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. A questão é, como sendo esse advogado? Aí você decide. Você decide se vale a pena continuar servindo a Deus
ou não. Que Deus nos abençoe.